Olá, bom dia. Vamos dar início à primeira mesa redonda de hoje, em que temos o Eduardo Geada, o António Casimiro e o Lauro António. Quem vai presidir a moderação vai ser o Manuel Moço. Obrigada. Bom dia, muito obrigado a todos e particularmente ao Lauro António, ao António Casimiro e ao Eduardo Geada por participarem nesta mesa redonda. Pronto, eu começava por perguntar aos convidados como é que começaram a trabalhar no cinema, ou seja, o Lauro e o Eduardo vinham da crítica, tinham ligações aos cineclubes e, não sendo propriamente fazendo parte daquilo que se poderá chamar o movimento do novo cinema ou do cinema novo, acabaram por integrar esse movimento um pouco mais tarde, já nos anos 70, enquanto realizadores. Portanto, queria perguntar-lhes como é que funcionava, como é que trabalhavam, como é que a ligação que depois vieram a ter enquanto realizadores, e depois ao António, que já tinha uma larga experiência como cenógrafo de teatro e também trabalhava já na RTP. Como foi a sua experiência? Portanto, o seu primeiro filme foi A Promessa, do António Macedo? Não? Pronto, então... Eu comecei muito mal, sabe? Eu comecei muito mal. Ainda nem estava... Não, já estava na RTP, mas eu comecei com o mau cinema português, assim, de raspão. Comecei com Henrique Campos, com o Constantino Esteves, com o Perdigão Queiroga, desenhos animados com o Servet Tiago, até que, entretanto, tive uma bolsa desta casa, da Gulbenkian, e tomei juízo. Comecei a não aceitar determinados... E com o Manuel de Oliveira foi já muito mais tarde. Tenho a impressão que depois disso... Sim, trabalhei, fiz A Promessa com o António Macedo, acima de tudo. E, entretanto, vim trabalhar com o Geada, creio que foi com o Geada, a seguir que eu vim trabalhar com um tipo muito giro a trabalhar connosco, que era o Artur Semedo, um homem extraordinário. E não, eu ajudei na cenografia da Sofia, a Educação Sexual. Depois daí fui andando, trabalhei também com... Eu pus aqui uma coisinha, porque o Luís Filipe Rocha, que eu fiz o Cerro Maior, andei para um lado e para o outro. Até que, entretanto, de facto, fui trabalhar com o Manuel de Oliveira, fiz a Avenida ao Virgem Mãe, antes da Avenida ao Virgem Mãe fiz o... Bom, depois fui por aí fora, com ele também, fiz quase todos os filmes que se seguiram, até ao Celia de Satã. Ainda trabalhei no Celia de Satã, portanto fiz a Francisca, fiz o Amor de Perdição, fiz tudo, fiz isso. Depois, entretanto, fui para a TV Globo e o Manuel de Oliveira foi para Paris continuar o Celia de Satã. E depois ainda fiz um ou outro filme.
mas separei-me um bocado do cinema, comecei a ter muita coisa para a televisão, comecei a entrar nas telenovelas. Mas a gente tem que ganhar a vida, não é? Mas trabalhei com alguns bons realizadores também. Pronto, e no cinema, de facto, tive uma experiência muito grande e sou dos mais antigos no meio disto tudo. Claro que quer dizer, convivi com um tipo muito giro, que não sei se as pessoas se lembram, que era o Jasmin. O Jasmin era um homem sensacional. Era um tipo que, infelizmente, faleceu cedo. Trabalhei também com o Henrique Espírito Santo, que é uma pena ele não estar aqui, está um bocado adoentado. Foi um homem também a quem o cinema português deve muito, mas mesmo bastante. E, de resto, estou à vossa disposição. Tem que ser não sei, o lado um bocado. Não moro na Avenida de Roma, que isto é quase... A malta de cinema é tudo na Avenida de Roma. Estou? Pronto, eu gostava de fazer só um pequeno preâmbulo antes de chegar ao cinema, à realização de filmes e até à minha colaboração com o Casimiro. Eu penso que o que há de comum, não direi a todos, mas à maior parte dos cineastas, quer do cinema novo, quer dessa época ou posteriores, mas que nessa altura começaram a interessar-se muito pelo cinema, e o Lauro António falará dele, mas penso que temos também essa parte em comum, foi, de facto, a atividade como críticos. E antes ainda da atividade como críticos, aliás, ontem penso que o António Pedro falou nisso, é preciso salientar a importância que na nossa formação cultural e no nosso gosto pelo cinema tiveram os cineclubes da época. E eu comecei a frequentar o cineclube universitário na altura em que estudava na Faculdade de Letras, e nós, nessa altura, em meados dos anos 60, fazíamos uma sessão semanal seguida de debate, e distribuíamos umas folhas, uns textos que serviam de pretexto para os debates que tinham lugar depois da exibição dos filmes. E muitas vezes os textos eram traduzidos de revistas estrangeiras e, noutras ocasiões, nós próprios, na direção do Cineclube, escrevíamos uma pequena folha que era distribuída, e os debates que tinham lugar nessas sessões eram debates sempre muito acalorados, e é preciso não esquecer que nos anos 60 havia uma cultura de revolta muito grande nas associações académicas. E nos cineclubes, em particular, de facto, havia uma forte predominância, digamos, da rapaziada de esquerda, em geral, independentemente da organização partidária a que pudessem estar ligados. E eu falo nisto porque foi através dos contactos do Cineclube Universitário, de colegas e de pessoas que conheci no Cineclube, que eu me iniciei na crítica de cinema, em primeiro lugar a escrever para a revista Vértice, depois a escrever para a Seara Nova e finalmente a entrar, digamos assim, na imprensa diária, sobretudo na capital. E na imprensa diária o Lauro António começou alguns anos antes de mim, tive também a oportunidade de o conhecer nessa altura, tornámos-nos amigos, e já agora aproveito para dizer que é um grande prazer estar aqui ao pé do Lauro e do António, que são amigos de longa data e que já não vi há algum tempo. E os debates continuavam, eu falo nisto porque é uma coisa que se vê pouco hoje. Os debates continuavam não só nos cineclubes, mas depois disso havia de facto tertúlias em vários cafés da cidade, em que nós nos encontrávamos quer com outros críticos, quer com realizadores que já mais amadurecidos, e até com escritores famosos, alguns dos quais eu conheci, por exemplo, no contacto direto na Seara Nova, e essas conversas de café eram extremamente profícuas, e eu falo disto porque tenho a sensação que contribuíram muito
para a minha maturidade intelectual e até política dessa época. A minha entrada, e portanto, em relação ao cinema novo, de facto, é uma designação que generaliza o cinema que se fez em Portugal a partir dos anos 60, mas, no que me diz respeito, eu só em 73 é que comecei a estar ligado, digamos, ao meio profissional da realização. Até lá, como disse, conheci a maior parte dos realizadores jovens através do contacto da crítica de cinema. E, sobretudo, ontem já foi sublinhado, mas eu penso que não é demais sublinhar que, quando falamos do período do cinema novo, é preciso distinguir algumas fases. E a primeira fase, que se poderia chamar os anos produções Cunha-Teles, que vão de 61 a 68, é de facto uma fase fundamental, sem a qual provavelmente o cinema português nunca teria arrancado. É preciso não esquecer que, salvo erro, em 61, o Cunha-Teles fundou o Estúdio Cinematográfico de Lisboa, que foi a primeira escola onde uma nova geração de técnicos teve a oportunidade de se formar. Eu não frequentei a escola, era muito jovem nessa altura, portanto não participei, mas todos os cineastas que apareceram nessa época, de facto, romperam de várias maneiras com aquilo que se fazia, sobretudo através do entusiasmo e da participação dos jovens técnicos. Uma outra coisa que eu penso que aqui não foi referida ainda e que vale a pena sublinhar é que as condições financeiras do cinema eram tão difíceis que provavelmente muitos filmes também não teriam sido feitos sem a colaboração do proprietário da Ulisseia Filmes. E sem a colaboração da Teresa, que era uma técnica exímia, que estava sempre disponível para nos receber, e o engenheiro Gil, que estava sempre disposto a conceder crédito, quer ao Cunha-Teles, quer ao Artur Semeda, todos os realizadores que fizeram esse percurso. E é uma pessoa que às vezes se esquece, porque de facto não teve uma intervenção direta nos filmes, mas sem a conivência do pessoal e do engenheiro Gil da Ulisseia, provavelmente alguns de nós não tinham chegado ao fim dos projetos. A minha entrada no cinema, depois de conhecer o meio, deu-se de uma maneira um pouco insólita, penso eu, e até inesperada para mim. O Artur Semedo tinha regressado há pouco tempo de uma turnê prolongada no Brasil e quando começou a ler as minhas críticas, pronto, gostou, entrou em contacto comigo e perguntou-me se eu queria fazer um filme com ele. Ele não conhecia os cineastas do cinema novo, não tinha relações de familiaridade com eles e, portanto, achou que devia entrar, por assim dizer, pela porta das traseiras, fazendo um filme comigo e depois conhecendo o resto do pessoal. E foi assim que o projeto surgiu e foi também através desse meu primeiro filme que eu tive a oportunidade de conhecer o António Casemiro, que me foi apresentado pelo Artur Semedo, e que depois praticamente colaborou em todos os meus filmes. E devo dizer, uma vez que ele se encontra aqui, que além de ser um grande amigo, é um técnico absolutamente extraordinário. Porque o António consegue transformar um decor, a maior parte das vezes, aliás, todos os meus filmes, excetuando um, foram feitos em decors naturais, quer na cidade, quer em casas e etc. E um em tua casa, exatamente, um em tua casa, dizes muito bem. E não foi preciso o Casemiro intervir. Tinhas tudo em ordem. E o António fazia uma reparagem comigo e quando chegava a um decor começava a tomar umas notazinhas e depois preparava, trazia lá meia dúzia de objetos, de adereços, retirava coisas que o decor tinha, punha as coisas que ele trazia e o aspecto ficava completamente diferente. De facto, a experiência e o brio profissional do António nunca se atrasava, tinha sempre uma ideia de transformação do decor, às vezes em coisas mínimas, e de facto a gente ia espreitar ao visor da câmara e o aspecto do decor já não era o mesmo. Tinha a mão do António Casemiro, mas é uma mão que na maior parte dos casos
excetuando os filmes que ele fez com o Oliveira, que são sumptuosos do ponto de vista da decoração, na maior parte dos casos a gente nem dá pelo trabalho dele, dá a impressão que está tudo como encontramos, e na verdade não é assim. Não sei se já me perdi um pouco. Não, ótimo. E portanto, e estava eu há pouco a dizer, como introdução, o Lauro António, que acompanhou o período, não sei se estará de acordo comigo, que há um período que vai de 60 até 68, marcado sobretudo pelas produções Cunha-Teles, não só através da criação do estúdio cinematográfico, onde as pessoas tiveram a oportunidade de tomar os primeiros contactos, digamos, pedagógicos com aquilo que era o cinema, mas sobretudo, e isso ontem já foi subejamente falado, através do investimento que fez em filmes e em realizadores que foram uma total surpresa. Ao contrário do que eu ouvi aqui hoje, antes, numa das comunicações, eu não creio que o cinema novo, de maneira nenhuma, seja igual ao cinema clássico ou ao cinema velho. Aliás, de facto, é uma questão muito polémica, na qual não vamos entrar, porque obrigaria a explicar onde é que as transformações de linguagem do cinema novo se operaram, mas, de facto, basta olhar para os filmes iniciais dos anos 60, ver um filme como o Belarmino ou A Abelha na Chuva, e perceber que imediatamente aquilo não tem nada a ver com o cinema clássico, nem com o cinema americano, nem com o cinema comercial, e muito menos com o cinema que em Portugal se fazia nos anos 50. E, portanto, evidentemente que as opiniões são subjetivas, acho que o debate é extremamente proveitoso, mas não queria passar em claro que, de facto, há uma ruptura, e essa ruptura não é só uma ruptura de caráter político, é também uma ruptura de caráter estético. E depois, de facto, há um período entre 68 e 74, que é marcado sobretudo pelas atividades do Centro Português de Cinema, sobre o qual eu não posso falar muito porque nunca fiz parte do Centro Português de Cinema, embora conheça bem os realizadores que lá trabalharam e me desse bem com eles, mas não estive por dentro nem da organização, nem do desenvolvimento do centro, de maneira que não posso falar disso. E depois, finalmente, há, de facto, o período posterior a 74, não é? O famoso PREC, onde as coisas se diluíram e onde houve, de facto, decisões, algumas delas desagradáveis e de amizade, que não interessa aqui falar, e que, com o longo dos anos, penso eu, se foram sarando a pouco e pouco. E agora passo a palavra ao Lauro António. Ora, então, muito bons dias a todos, ainda é bom dia. Eu, antes de mais, gostava de saudar esta iniciativa. Eu, que sou uma pessoa que tem uma formação de História, acho particularmente importante este tipo de recolha de testemunhos orais, e ainda por cima com base nos protagonistas, naqueles ainda que restam da época do cinema novo e daquele período mais ou menos entre os anos 60 e os anos 70. Por outro lado, perguntou-me como é que eu tinha entrado no cinema. Eu devo ter entrado no cinema de uma forma um bocadinho estranha, porque foi... eu desde miúdo gosto muito de cinema, de ir ao cinema e tudo o que tem a ver com cinema, e acho que a minha iniciação no cinema se deu por colecionar folhas de programas. Eu durante um tempo vivia em Porto Alegre, o meu pai era professor e foi lá colocado, e eu entre os meus 8 e 15 anos vivia em Porto Alegre. Foi uma época muito importante, que eu acho que é uma época que forma a personalidade das pessoas. E eu comecei a dar muito com os jornais, nomeadamente com o jornal republicano que havia lá, que era a Rebeca, e com os cinemas aonde eu ia e colecionava aquelas folhinhas que havia, e que foi primeiro, digamos que foi o meu primeiro amor com o cinema, foi através disso. E eu julgo que esse lado de colecionador de folhas de programas daqueles
eram, digamos, uns volantes que eram distribuídos pelos cafés da cidade e tal. E o meu gosto pelo cinema começa por aí. Depois, quando regressei a Lisboa, realmente também entrei na universidade e foi mais ou menos através, como o Eduardo Giada disse, através da atividade dos cineclubes também que comecei sobretudo a sistematizar certos interesses. A minha entrada também foi através do Cineclube Universitário, nós andámos os dois na Faculdade de Letras e, portanto, foi mais ou menos através do Cineclube Universitário, onde se faziam as tais folhas e até uns caderninhos que se publicavam e havia também algumas revistas de cinema que eram publicadas pelos cineclubes, nomeadamente o Cinema e mais umas outras. E realmente o cineclubismo, naquela época, como vocês todos sabem, era uma época de ditadura em Portugal e havia realmente uma preponderância de pessoas de esquerda, e nomeadamente até do Partido Comunista, como sendo a força mais bem organizada em Portugal, era aquela que tinha talvez uma força maior, precisamente uma força maior organizativa. Eu, por exemplo, uma das minhas atividades nessa altura também foi, eu passei para o ABC Cineclube de Lisboa, que era um cineclube importante também. Aliás, havia 3 ou 4 cineclubes em Lisboa particularmente importantes, o ABC, o Imagem, o Universitário, e havia um cineclube católico, mas católico, que eram os chamados católicos progressistas, mais ou menos, que funcionavam nesse cineclube. E eu julgo que no ABC havia uma predominância de Partido Comunista, é óbvio, mas eu julgo que havia, sobretudo, uma preocupação a 2 tempos. Uma, a realmente defender o cinema e o cinema de qualidade. Na época, apesar de estarmos num período em que havia uma grande censura, uma censura muito forte, havia muitos filmes de várias origens. A Europa era muito forte cinematograficamente. Passámos por períodos como, por exemplo, o neorrealismo, como a Nouvelle Vague, como o free cinema. Portanto, havia uma grande diversidade cinematográfica na Europa e, portanto, nós víamos muitos filmes americanos, mas víamos também muito cinema europeu. E realmente os cineclubes davam essa intenção de defender um novo cinema, um cinema que não tivesse muito a ver. Eu acho que não era bem contra o cinema americano. Enfim, o cinema americano seria um bocado contra, porque seria um cinema preponderante já nessa altura. Mas eu julgo que os cineclubes naquela altura defendiam, e acho que faziam muito bem, uma tradição de cinema americano que era muito boa, sei lá, os Bill Wilder, os John Ford, os Hitchcock, portanto, tudo isso continuam a ser hoje em dia grandes filmes e grandes realizadores, e naquela altura já o eram. Mas também se defendia realmente e se procurava mostrar o cinema neorrealista e, enfim, todo o cinema francês naquela época, que era mesmo o anterior ao cinema da Nouvelle Vague, tinha cineastas particularmente importantes, o Renoir, o Jean Vigo, tudo isso, e os cineclubes tinham uma grande importância nessa difusão e na sensibilização para isso. Por outro lado, os cineclubes era uma forma de resistência ao regime e realmente havia uma atividade política forte e uma atividade associativa importante. Ou seja, havia uma certa cumplicidade, um certo associativismo que era importante defender e que, digamos, um associativismo unitário que apesar de ter às vezes uma certa preponderância do Partido Comunista, de qualquer das maneiras, todos nós sabíamos isso, mas havia
uma união contra a União Nacional que se sobrepunha a essas divergências na altura. E pronto, e foi por aí. Depois eu comecei a fazer crítica com o Eduardo Prado Coelho no Diário de Lisboa. Eu devo dizer que comecei a escrever ainda em Porto Alegre, na tal Rebeca, e noutros jornais. Tinha para aí 14 anos, mas fazia noticiazinhas sobre cinema, portanto começa aí também o meu gosto por escrever sobre cinema. E depois nós fomos, digamos, havia muitas folhas, ou pelo menos havia algumas folhas de cinema nos jornais da época. Havia, por exemplo, os bastidores do Batista Bastos na República, havia uma página também do Manuel de Azevedo no Diário de Lisboa, havia uma página do Diário de Notícias com o António Lopes Ribeiro, que era a crónica do Retardador, se não estou em erro. Havia uma série de crónicas semanais ou com outra regularidade nos jornais, mas não havia crítica diária. E a crítica diária, portanto, o filme saía e no dia seguinte ou 2 dias depois estava no jornal, foi começada por mim e pelo Eduardo Prado Coelho no Diário de Lisboa. Curiosamente, o Giada falou no Engenheiro Gil, de quem eu tenho também uma excelente recordação, mas tenho também uma história que não é uma boa recordação. Quando nós entramos no Diário de Lisboa, eu e o Eduardo, a fazer crítica independente e, portanto, a dizer bem ou mal dos filmes, havia uma associação de distribuidores e exibidores chamada Cineaço, que era dirigida pelo engenheiro José Gil, que resolveu cortar a publicidade do Diário de Notícias desde que continuassem aqueles 2 gajos lá a dizer mal dos filmes. O Diário de Lisboa, mesmo numa época de censura, e não sei como é que aquilo aconteceu, sei que no dia anterior meteu na primeira página que o jornal tinha tido uma tentativa de silenciamento dos seus 2 críticos. Bem, e nós passámos, eu e o Eduardo, de um dia para o outro a heróis nacionais, porque praticamente durante 15 dias toda a gente começou a mandar telegramas, toda a gente da oposição começou a mandar telegramas para os jornais e cartas e telefonemas a apoiar, e foi efetivamente um movimento terrível que o jornal publicava aquelas coisas todas. Não sei como é que a censura deixou passar. A verdade é que ao fim de 15 dias a publicidade regressou ao Diário de Lisboa e a partir daí eu, quando comecei a fazer filmes também trabalhei muito com a Oliceia Filmes, trabalhei muito com a Teresa, obviamente, tanto na Oliceia como na Tobas, mas sobretudo mais na Tobas. E pronto, realmente o engenheiro Gil é uma pessoa que tem uma importância muito grande no apoio que ele deu a jovens e comigo também aconteceu o mesmo. Portanto, ele ao mesmo tempo tentou calar-me, mas depois a seguir achou que era de dar algum crédito ao jovem realizador, na altura em que eu era realizador. E depois comecei a fazer umas curtas-metragens, comecei a fazer um filme precisamente, Vamos ao Nimas, que era uma curta-metragem sobre os pequenos cinemas populares que estavam a desaparecer. Isso é outra história muito interessante que se poderia fazer também, que era ver mais ou menos a geografia cinematográfica de uma cidade como Lisboa, e não só, a província também, como é que certos cinemas vão desaparecendo, vão dando lugar a outros, e agora são os cinemas mesmo que vão desaparecendo e vão dando lugar a novas formas de ver filmes. Eu acho que ir ao cinema, enfim, pegando neste tema, ir ao cinema global, enfim, coletivamente, eu acho que é muito importante, mas também acho que não sou daqueles que recusa por completo, muito pelo contrário, ver bons filmes em DVD e num ecrã de televisão. Eu, por exemplo, tenho um bom ecrã de televisão grande e às vezes até julgo que os filmes funcionam melhor ali do que em alguns cinemas
onde se está a ver um filme e a ouvir os barulhos todos à volta dos telemóveis e das pipocas e dos não sei quantos. Posto isso, depois eu comecei a fazer cinema, longas metragens a partir de 80. O meu primeiro filme, Amanhã Submersa, é de 80. O meu primeiro, e o meu segundo é de 86, que é O Vestir de Cor de Fogo. Depois, no meio, tenho umas coisas de televisão também. E eu, em relação ao cinema novo português, eu acho que estou inteiramente de acordo com aquilo que o Giada disse em relação aos períodos, mas acho que se tem sido relativamente injusto em relação ao cinema português, em relação a uma época, que é uma época de pré-cinema novo, que eu julgo que não se tem falado e que é de alguma injustiça. Eu acho que o cinema novo, de certa forma, pretende tem duas atitudes em relação ao cinema que se fazia em Portugal. Eu não falo ao cinema americano, nem falo ao cinema clássico, porque eu acho que há filmes que são clássicos, há outros que são mais vanguardistas, mais modernos, mas eu julgo que não é essa bem a diferença que se deve estabelecer. A diferença que se deve estabelecer, eu acho que é entre o cinema que se fazia em Portugal durante a ditadura e que, do modo geral, estava dominada por uma chamada política de espírito, que também é algo que teria que ser muito bem estudado, porque efetivamente o António Ferro dizia que a comédia portuguesa era a pornografia do cinema português, e os únicos filmes que hoje em dia perduram daquela época são aqueles que eles consideravam a pornografia do cinema português. Os filmes que mais envelheceram do cinema tradicional português daquela época são os filmes históricos e os filmes literários, As Pupilas do Sr. Reitor e mais umas coisas desse género, que eu julgo que essas envelheceram e hoje em dia quase não se vêem, enquanto que as comédias continuam-se a ver porque têm alguma verdade social, apesar de tudo. E eu julgo que é contra esse cinema que se levanta o cinema novo português. Ora bem, antes do cinema novo dos anos 60, há o Manuel Guimarães, que é um injusto, desconhecido, muito pouco se tem falado do Manuel Guimarães, e o Manuel Guimarães eu julgo que é um grande realizador, um homem que, de certa forma, retoma a tradição do neorrealismo em Portugal. E há mesmo alguns outros filmes que, dentro do cinema português, do mais tradicional, também são alguns filmes com alguma graça. O Perdigão Queiroga tem 1 ou 2 filmes interessantes. Eu acho que o Fado é um filme com alguma qualidade e acho, sobretudo, que um filme que ele fez com uma certa tradição também neorrealista, que são filmes ainda a ser reabilitados. Depois ele faz filmes que são, de certa forma, o contrário disso. Um deles é, por exemplo, Uma Resposta ao Dom Roberto, e o Dom Roberto é outro dos filmes, o Dom Roberto do Ernesto Sousa. É outro dos filmes que eu acho que deve ser sublinhado. É uma tentativa também de um neorrealismo poético. E o Perdigão Queiroga depois faz uma resposta de Estado Novo, que é o Milionário. Mas eu acho que essa época anterior, onde há, por exemplo, um filme do Artur Ramos que eu acho que é muito fraquinho, que é o Artur Ramos fez coisas magníficas na televisão, mas esse filme não correu muito bem, Os Pássaros das Asas Cortadas. Mas acho que essa história anterior ao cinema dos anos 60, eu acho que era de ser valorizada e de ser recuperada. Aliás, está ali uma senhora que tem feito uma história do cinema português onde tem recuperado de alguma forma nomeadamente o Manuel Guimarães, mas eu julgo que isso deveria ainda ser mais falado, mais desenvolvido. Por outro lado, dentro do cinema novo, eu julgo que o período mais interessante é mesmo o período do Cunha Teles.
Eu julgo que na época da Gulbenkian há filmes muito interessantes, mas não há nenhum filme que valha Os Verdes Anos ou o Belarmino, ou mesmo o Domingo à Tarde ou o Cerco. São filmes mais... eu julgo que são filmes mais coerentes, mais interessantes. E, por outro lado, há uma questão que eu julgo muito curiosa neste tipo de cinema, que é uma recuperação de duas... o cinema novo português vai buscar duas escolas de cinema europeus que, de certa forma, tenta reabilitar, por um lado, ou são muito influenciados por ele. Por um lado é o neorrealismo italiano e, por outro lado, é a Nouvelle Vague francesa. E a própria Nouvelle Vague é influenciada pelo neorrealismo. Mas, em Portugal, quase todos os filmes que são feitos nessa época são influenciados ou por um ou por outro, ou simultaneamente pelos dois. Quer seja em estilos de produção, de produções baratas, produções muitas vezes com atores pouco conhecidos, que são revelados naquela altura, o que aconteceu tanto no cinema novo como na Nouvelle Vague como no neorrealismo. E eu julgo que nesse aspecto há também um filme que eu estou ligado e que é completamente desconhecido do cinema do público português, por variedíssimas razões, e que eu acho que era um filme que devia ser recuperado pelos estudiosos, e enfim, não sei se parece que com o público não pode ser, porque o produtor retirou o filme praticamente de exibição. É um filme chamado Grande era a Cidade. Foi um filme que foi feito pelo Rogério Seitil, com a minha colaboração. É um filme que eu acho que tem uma enorme influência, tanto do neorrealismo como do cinema da Nouvelle Vague. Eu acho que é um filme muito interessante. É um filme que, por questões que eu nunca cheguei a perceber, o Seitil retirou de circulação. Deve ter havido uns equívocos quaisquer, equívocos esses que ele depois tentou passar para um filme chamado Cartas na Mesa, em que tentava fazer um ajuste de contas comigo, que eu nunca percebi muito bem porque é que foi. Mas eu, abstraindo o lado da polémica que o filme tem, e abstraindo mesmo o lado de saber quem é que fez o filme realmente, o filme, grande parte é do Seitil, não tenho dúvidas nenhuma disso, ele era o produtor, mas o filme é um filme muito interessante, é um filme que tem uma importância histórica muito grande, e eu julgo que foi um filme que também a censura destruiu quase completo na altura, cortou-lhe quase 40% do filme, e foi um filme feito sem apoio de ninguém. Foi um filme feito praticamente, foi o Seitil que digamos, empatou o seu capital naquele filme e convidou-me para colaborar com ele, e depois, às tantas, o filme aparecia até como sendo uma obra conjunta, e depois o filme foi passado numa semana em La Rochelle, onde teve um certo sucesso, e quando ele vem do filme para cá, eu não pude ir a La Rochelle porque estava na tropa na altura, e quando ele regressou, ele disse que o filme era só dele, retirou-me do genérico, fez uma série de coisas, mas o filme, tirando esta polémica, eu julgo que é um filme extremamente interessante, seja ele de quem for, e que é um filme que valia a pena ser recuperado, e a Cinemateca e o Instituto Português de Cinema e tal deviam, pelo menos, dar hipóteses que os historiadores e os críticos e tal vissem o filme, porque eu acho que é um elemento importantíssimo da história do cinema português que está ali parado e que não se consegue ver. Acho que já falei demais.
Bom, o tempo é um bocadinho curto. Eu gostava ainda que falassem da vossa relação, até o Lauro, até enquanto programador do Paulo 70, e mesmo como críticos, e como cineastas, da questão da censura. Também da transição ou seja, com o 25 de Abril, como é que as coisas passaram a ser encaradas por vocês, e já agora faço uma ressalva, porque em algumas fontes vocês estão integrados no CPC, e pelos vistos, pronto, aqui temos a oportunidade de esclarecer isso, pronto. Mas há fontes onde vêm mencionados como fazendo parte de uma segunda leva do CPC. Está bem, mas há livros onde estão uma série de nomes que afinal não fizeram parte. Ora bem, a pergunta é sobre a censura, mas antes disso, já agora, a propósito ainda do CPC, o CPC foi, de facto, observando na altura, mas de fora, um movimento importante porque tentou reorganizar os cineastas de uma forma mais ou menos cooperativa. Eu devo sublinhar um aspecto que aqui ontem foi salientado pelo Cunha Teles, que um dos grandes problemas do cinema português foi sempre a ausência de produtores. De facto, a figura do produtor é absolutamente essencial para dar dinâmica ao filme e, sobretudo, para aliviar os realizadores de uma tarefa suplementar que, durante o tempo de rodagem, é praticamente incompatível com a preocupação da produção. Eu, pessoalmente, só trabalhei com dois produtores. Foi primeiro com o Artur Semedo, que assumiu esse papel de produtor e fazia-o muito bem em alguns filmes que fiz. Depois, nos filmes mais tarde, trabalhei também com o António da Cunha Teles, que foi produtor de pelo menos 2 ou 3 filmes meus, e, entretanto, muitas das coisas que fiz para a televisão, fiz-las em colaboração com a Cineequipa, que era sobretudo constituída pelo João Matos Silva, que está aqui, pelo Fernando Matos Silva e pelo Carvalhosa, Zé Luís Carvalhosa, que era o diretor de fotografia. E, portanto, embora eu não tivesse integrado na Cineequipa, a verdade é que foi graças, digamos, à colaboração e às infraestruturas técnicas que a Cineequipa tinha, nomeadamente mesas de montagem, câmaras, etc., que me permitiram, na altura em que fiz uma série de filmes em regime de produção externa para a RTP, a realizar esses filmes e levá-los a cabo sem problemas de maior. Um aspecto que, evidentemente, também não pode ser esquecido, não sei se ontem foi abordado ou não, foi o papel que o Fernando Lopes teve enquanto diretor do segundo canal em determinado período da RTP. O Fernando Lopes, enquanto diretor do segundo canal, permitiu que uma série de filmes e de séries, quer de ficção, quer documentais, fossem realizadas com total liberdade por parte dos cineastas, com equipas autónomas, material ligeiro, em 16mm, e que depois a RTP passava. E, infelizmente, quando ele saiu, esboroou-se um pouco, digamos assim, essa apetência que a RTP tinha por colaboração externa, passando a ter só programas feitos em estúdio, o que rigorosamente não tem nada a ver com o cinema, não é? Porque é um sistema de produção completamente diferente. Aliás, o António Casimiro, que trabalhou no teatro, no cinema e na televisão, sabe perfeitamente que os métodos de feitura, digamos, das obras ou dos programas têm pouco a ver com aquilo que nós fazemos no cinema. Para não me perder, queria voltar à questão que tu levantaste, que era a da censura, não é? Bom, a censura, o Lauro há pouco mencionou que ficou admirado como é que no Diário Notícias deixavam passar tanta coisa. Eu, pelo contrário, a experiência que tenho na capital é que ficava, por vezes, absolutamente admirado, é como é que a censura cortava coisas absolutamente inócuas. Porque lembro-me de 2 ou 3 artigos
meus que foram não foram proibidos, mas foram muito cortados, e que agora, à distância dos anos, cada vez me interrogo mais por que carga d'água é que os artigos foram cortados. Lembro-me, por exemplo, de um artigo que fiz de uma crítica que fiz sobre um filme, O Salto, que era um filme de um realizador francês que abordava a questão da imigração clandestina em Portugal. E eu, na abertura da crítica, por uma questão de contextualização, citava fontes do Instituto Nacional de Estatística dizendo qual era a quantidade de imigrantes portugueses que ia para a França clandestinamente e as condições de vida que os levavam a emigrar para a França. Foi tudo cortado. Toda a contextualização que eu fiz do filme foi cortada, apesar desses dados serem do domínio público. Quer dizer, nem sequer estava a recorrer a fontes clandestinas. Havia música do Luís Cília, que era do Partido Comunista na altura, e também deixou de ter trabalho. E estava em França, estava emigrado. Isso tem a ver com o salto. Pois sim, com o salto, exato. Bom, e quem poderia falar desenvolvidamente desta questão, aliás, o Lauro António publicou mais do que um livro, penso eu, sobre a censura, portanto sabe mais disso do que eu, mas aproveito para relatar aqui 1 ou 2 episódios que, embora não tenham diretamente a ver com a realização de cinema, vos dá bem a perspectiva do ambiente que se vivia na censura da época. Eu conheci o António da Cunha Teles durante o período em que escrevi a crítica de cinema e ficámos muito amigos dessa altura e, salvo erro, em 1970 ou 71, o António fundou a distribuidora Animatógrafo, que teve também um papel muito importante, sobretudo na formação do gosto do público, porque permitiu que muitos dos filmes que estavam proibidos e grandes clássicos que os distribuidores nunca importaram por razões estritamente comerciais e por estarem, de facto, enfeudados às grandes produtoras americanas, o António da Cunha Teles trouxe muitos filmes a partir dos anos 70 a Portugal, alguns dos quais penso que o Lauro António programou no Apolo 70, e eu tive a oportunidade ele pediu-me, e eu filo com muito gosto, de traduzir e legendar alguns desses filmes, nomeadamente o Ivan o Terrível, que não traduzido o russo, obviamente, traduzido a versão inglesa dos diálogos. O Jean Vigo, fui eu que traduzi. E há um filme do Bresson, do Robert Bresson. Eu vou contar resumidamente esta história para vocês terem ideia da cabeça, da mentalidade daquela gente. O Bresson fez um filme que no original se chama O Azar, Baltazar, que eu dei o título de Peregrinação Exemplar, que é um filme extremamente austero, que conta a história de uma amizade um pouco insólita entre uma rapariga, uma jovem, e um burro, que serve no fundo quase de refúgio afetivo para o sofrimento e para a desilusão daquela jovem. É evidentemente uma metáfora radical sobre o desespero humano, sobre a solidão, etc., o que quiserem. Pois, para nosso espanto, ou para meu espanto, o Cunha Teles telefona-me e diz-me que o filme tinha sido proibido pela censura. E nós costumávamos, quando era assim, fazer recursos, líamos o texto que a censura, as objeções que a censura fazia e fazíamos recursos para tentar demover a censura. O filme tinha sido totalmente proibido. E a argumentação da censura para proibir o filme do Bresson era a de que havia uma insinuação no filme de relações sexuais entre a rapariga e o burro. Quer dizer, só mentes perversas é que podiam encontrar no filme do Bresson semelhante anomalia. De maneira que fizemos um recurso, que o filme acabou por ser autorizado, mas, portanto, este episódio já vos dá a dimensão do que era, de facto, a censura. Dependia também muito da personalidade dos censores e dos censores em si. Mas, quer dizer, era neste clima em que a gente vivia e, portanto, muitos realizadores, para não verem os filmes proibidos,
tomavam em consideração esses elementos, ou então, como aconteceu frequentes vezes, acabávamos mesmo por ter os filmes proibidos. E muitos deles estavam naquele limbo entre terem sido acabados, terem ido à censura, e veio o 25 de Abril, que foi o que aconteceu comigo, e, portanto, os filmes puderam estrear, felizmente, sem cortes e sem problemas, a partir dessa época, e o Animatógrafo, como distribuidora, durante alguns anos ainda continuou, e permitiu, de facto, que o público, a pouco e pouco, tivesse contacto com filmes que, durante os anos 60, alguns deles só eram visíveis nos cineclubes para, evidentemente, uma camada de público relativamente restrita. O Lauro, penso que depois do 25 de Abril, que reuniu uma série de documentos de pareceres da Comissão de Censura, e talvez ele possa falar com mais detalhe de alguns exemplos caricatos que encontrou. Ora bem, isto é um mundo, daria para estar aqui até às 4 da tarde a falar sobre a censura, mas eu, quando disse que a censura tinha deixado passar surpreendentemente aquele caso da tentativa de silenciar o Diário de Lisboa, disse que era surpreendente, porque realmente eu também estava habituado a que me cortassem coisas as mais estranhas possíveis. Eu acho que as coisas mais estranhas que me cortaram foi a existência de certos filmes. Ou seja, eu, quando escrevia no Diário de Lisboa, tinha a mania de fazer a crítica e depois fazer uma caixazinha com os filmes do realizador, sei lá, os filmes do Hitchcock, os filmes do Ford não dava para o jornal todo, mas pelo menos assim os filmes mais importantes e tal. E a censura cortava sempre uma filmografia, ou seja, 1981, filme de tantos, 1981 não, porque a censura nessa altura já não existia, mas sei lá, 1924, há um filme de não sei quê, está lá o nome, 1925, o filme, e os filmes que tinham sido cortados em Portugal na censura, eles cortavam-nos, portanto davam como sendo inexistentes. As filmografias, sei lá, de uma série de realizadores apareciam sempre amputadas porque aqueles filmes desapareciam de lá, mesmo que fossem dos mais importantes. Mas em relação à censura, enfim, eu tive a oportunidade de ir à censura, que era a Direção-Geral dos Espetáculos, ali muito perto de onde era o IPC, onde continua a ser o IPC, um palácio enorme, que nós tivemos a oportunidade de tomar no dia 27 de outubro, se não estou em erro, e depois eu e tu estivemos no IPC, ocupámos o IPC, fomos nós os dois que ocupámos o IPC. 27 de Abril, sim, 27 de Abril. O que é que eu disse? Outubro. É velhice, o que é que a gente está a fazer? Quer dizer. Mas isto é uma espécie de censura também, já começa a inventar coisas. Portanto, não tomem nota. Mas realmente eu tive a oportunidade de ir consultar todos os processos que estavam arquivados nessa Direção-Geral dos Espetáculos. E fiz uma transcrição de todos os pareceres, inclusive com as assinaturas das pessoas que deram os pareceres, e, portanto, fiquei a saber mais ou menos quem eram os censores naquela época. A minha maior revelação foi a existência de um diretor da Cinemateca, o Félix Ribeiro, que era simultaneamente censor, e o Félix Ribeiro era um homem a quem nós devemos uma importante, enfim, salvaguarda de uma série de filmes e de toda a atividade cinematográfica, mas, por outro lado, há documentos, como, por exemplo, acho que é a Terra Treme dele,
que foi ele que proibiu, dizendo que era um filme muito importante de um realizador comunista e que o filme, portanto, devia ser proibido. E isso está no meu livro, chama-se Cinema e Censura em Portugal. E realmente ver o tipo de censura que se estabelecia em Portugal era muito interessante, porque a censura era diferente consoante as épocas. Há uma época em que, por exemplo, a censura é mais incisiva sobre aspectos de costumes, sexo, erotismo, o que quer que seja. Depois há uma altura em que, com a guerra colonial, a censura se vira mais para questões que tenham a ver com racismo, com questões políticas, e como aí começam a proibir muitos filmes por causa disso, abrem um bocadinho na parte mais de costumes, abrandam um bocadinho, começam a aparecer alguns filmes, sei lá, A Piscina, e mais uns filmes onde já começam a aparecer umas maminhas de umas senhoras e uns beijos mais demorados e algumas cenas amorosas um bocadinho mais intensas, mas de qualquer das maneiras continua a ser muito vigorosa a censura. Depois há um episódio interessante. Eu dirigi o Apolo 70 durante muitos anos, desde 70. O Apolo chama-se Apolo 70 porque era para estrear em 70, mas só estreou em 71. Mas, portanto, houve ali um lapso de tempo em que eu estive. O Apolo 70 era uma propriedade da Luz ao Mundo Filmes, que era dirigida pelo Luís Silva, o Tenente-Coronel Luís Silva. E houve um aspecto curioso, houve uma época em que o Marcelo Caetano deu uma abertura, dizia que ia haver uma abertura a nível de censura, a nível de uma série de instituições que seriam mais abertas, que iria, digamos, de certa forma, democratizar um bocadinho o país mais. E nessa altura, eu que era, portanto, dirigi o Apolo 70, tive uma conversa com o Luís Silva, porque uma série de filmes que tinham sido proibidos anteriormente podiam voltar a ser enviados à censura com uma explicação porque é que nós enviávamos aqueles filmes à censura. E o Luís Silva disse-me: você que tem mais jeito para essas coisas, não era capaz de fazer aí um documento para enviarmos à censura a dizer porque é que há alguns filmes que você acha que são muito importantes de um ponto de vista cinematográfico, cultural e não sei o quê. E eu disse: sim, senhora, estou inteiramente disposto a dizer, diga-me lá quais são os filmes que tem aí. Fizemos uma lista dos filmes que poderiam ser interessantes de um ponto de vista cultural. Lembro-me que um deles era, por exemplo, o reflexo de um olho dourado do Huston, mas havia muitos, eram para aí uns 40 filmes. E então eu fiz um relatório para cada um dos filmes, tentando ressalvar sempre o lado cultural, cinematográfico, a importância daqueles filmes. Eu acho que aquilo mandámos à censura outra vez, e acho que só 2 ou 3 é que tiveram alguma oportunidade de ser exibidos, porque a censura continuou com os métodos muito, muito semelhantes. Bom, eu vou fazer de censor agora, para dar 5 minutinhos para perguntas do público. Alô, alô. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Gostei. Não pude juntar-me à festa logo do início, fiquei atrasado, mas gostei do que eu vi. Três notas e depois uma pergunta. Agradeço a menção da Cinequipa, uma cooperativa heroica e de qualidade. É verdade o que tu disseste, é verdade isso tudo. Agradeço também a menção aos que foram cortados pela censura, porque isso toca-nos também lá em casa da Cinequipa, curiosamente, e do Centro Português de Cinema e da Gulbenkian também, que foi o Mal Amado,
que foi totalmente cortado e, para evitar quaisquer veleidades futuras, o negativo foi confiscado. Portanto, aquela gente pensava que ia entronizar-se. Com respeito à censura física, uma homenagem que é devida ao chefe de fila que ia à frente da manifestação que tomou a censura de assalto, que era o Artur Semedo. Aquele homem, a gente diz, oh Artur, mas olha que dizem que o José Maria Alves tem uma pistola lá na gaveta. Quer lá saber disso? A gente resolve já esse assunto, chega lá, dá um pontapé na porta e aperta-lhe o pescoço. Pronto, subimos com ele à frente, vale a pena recordar isso. Agora, a provocação. Vocês que estão aí na mesa, que são, além de profissionais, são também cinéfilos. O que é que vocês acham da situação em que está mergulhado hoje o cinema, em termos globais, em que para nós vermos cinema francês, italiano, inglês ou alemão, é preciso organizar as chamadas festas. Eu acho isto uma coisa miserável. Claro que eu gosto de ver os filmes, acho uma coisa miserável. Porque realmente a gente não consegue ver outra coisa senão filmes americanos nos cinemas. Eu acho que os cinéfilos, os cineastas e os críticos e os estudiosos têm que ter uma palavra a dizer sobre esta situação, que isto é uma coisa realmente só uma palavra para isto, é miserável. Claro que os americanos sentem-se muito confortáveis com isto, por onde sentir. Fazem um negócio colossal a nível mundial e os outros, olha, desenrasquem-se. É triste realmente constatar isso, porque naquele manifesto, que aquilo acha aquele manifesto, o Ofício de Cinema em Portugal, há lá um quadro que relata a situação do cinema até à data em que foi feito o Ofício de Cinema em Portugal, que é até 68. E vê-se a listagem de filmes exibidos em Portugal e é realmente aquilo. A imprensa diz, isto é o paraíso, realmente. Há uma preponderância do cinema americano, é verdade, e há até algum dele com qualidade, com certeza, e depois realmente há cinema italiano, 40 e tal filmes, franceses, 30 e tal, ingleses. Bom, então e agora? Ficamos assim? Obrigado. Bom, sobre a programação dos filmes, o que é que é preciso analisarmos, talvez, a coisa de um modo ainda mais estrutural. Se repararmos bem, o Lauro há bocado falou de uma geografia urbana onde se localizavam as salas de cinema. Na altura em que nós crescemos e nos habituámos ao cinema, além das salas de estreia, havia também as chamadas salas de reprise, que faziam 2 sessões por dia, com sessões duplas. Eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente, nos tempos em que estudei no Gil Vicente, passar tardes inteiras no Royal, a ver filmes de aventuras que mais tarde vim a descobrir que eram realizados pelo Michael Curtis, pelo Raoul Walsh, pelo John Ford, etc. A pouco e pouco desapareceram. Hoje em dia, verdadeiramente, só há 2 salas de cinema em Lisboa. É o Nimas e o Ideal. Tudo o resto são centros comerciais. E não quer dizer que nos centros comerciais não se programem esporadicamente. Bom, a exposição e da exibição mudou completamente. Mas esta mudança remonta também a mudanças profundas do próprio cinema. E para mim, a data-chave, eu agora afasto-me um bocadinho do cinema novo, dada esta pergunta. Bom, então eu vou abreviar. Só rapidamente, até porque este problema há bocado foi de leve abordado pelo Lauro, dizendo que não estava de acordo que muitas modalidades do cinema contemporâneo já não fossem cinema e tal. Não é verdade que é uma polémica que se arrasta praticamente desde a comemoração do centenário do cinema, em que muitos cineastas propagaram o slogan de que o cinema está morto, nomeadamente o Godard, o Wenders e outros, mas... Agora saiu aquele artigo do Scorsese sobre... Exatamente. Da Marvel não são cinema. Eu também acho. É um artigo que Sim, também. aconselho vivamente, saiu no Expresso desta semana. Sim, lembro-me desse artigo porque eu publiquei um artigo há uns anos atrás que já abordava essa questão. E, resumidamente,
o que eu dizia era mais ou menos que o cinema mudou radicalmente a partir de 1993. Porquê 1993? É uma data-chave para mim na história do cinema. É a data em que a Sony publica o primeiro jogo de vídeo em CD e depois lança a PlayStation. É o ano em que se dá a fusão das grandes multinacionais americanas de imprensa, eletrónica, televisão, música e cinema. Esse conglomerado de audiovisual passou depois a chamar-se multimédia. E a ideologia multimédia aniquilou a ideia que nós temos do cinema até essa época. E 1993 é ainda a data, uma data emblemática, porque é o ano em que o Spielberg produz e realiza o Parque Jurássico. Porquê o Parque Jurássico? É o primeiro filme da história do cinema em que ele faz imagens virtuais hiperrealistas através de processos de algoritmos de síntese que faz com que a mistura entre tomadas de vista reais e o hiperrealismo das imagens digitais se misturem de modo a que nós não consigamos distinguir o que é a realidade e o que é o digital. Na maior parte das cenas, os dinossauros não existem. São todos criados através de processos digitais. E se vocês voltarem a ver o filme, não dão pela mudança. Ora bem, a partir daí, o cinema de Hollywood, e em particular a Warner, começaram a produzir, através dessa ideologia multimédia, uma quantidade de filmes puramente virtuais que, de facto, têm abono da verdade. Para mim, não são cinema. São outra coisa. São entretenimento, são pretexto para consumir pipocas, mas não são cinema. Dito isto, eu não sou daqueles que pensa que o digital veio arruinar o cinema, até porque as câmaras digitais vieram permitir a uma nova geração de cineastas filmar e fazer filmes com poucos recursos, muito poucos recursos, de uma maneira, de facto, que faz com que o cinema tenha renascido das suas próprias cinzas. Mas aquilo que o Scorsese diz, e que eu já penso há muito tempo, de que o cinema digital dos super-heróis passado nos grandes centros comerciais já não tem nada a ver com aquilo a que nós, ou pelo menos a nossa geração, entende por cinema. Obrigada. Vamos dar uma salva de palmas a este magnífico painel. Gostaria de dizer que voltamos às 2h15. Não sei se o Lauro António poderá ficar ou não. Não pode. Pronto. Então, eu só queria dizer que hoje, para comer aqui dentro da Fundação Carlos de Gulbenkian, está tudo encerrado. Tem que comer fora e encontramos aqui às 2h15. Não, está tudo fechado, os bares e tudo. Está tudo fechado. Tem que ser fora da Gulbenkian. Obrigada.